Fortaleza tem 12 secretarias regionais. As regionais dão a cara da gestão nos bairros e essas 12 são coordenadas pela Secretaria da Gestão Regional, a SEGE, à frente da pasta, Ferruço Feitosa, que tem uma carreira recente, mas, por assim dizer, já bem experiente na gestão pública. E é com Ferruço Feitosa que a gente conversa hoje no programa do Anuário. O programa do Anuário já está no ar. Empresário, advogado e educador físico, o atual secretário da Gestão Municipal, que cuida das regionais, a SEGE, Ferruço Feitosa, já trabalhou também como secretário do Esporte no Estado. Ele comandava a SESPORT. Também foi o responsável pela então criada Secretaria Especial da Copa, para a Copa de 2014. Ele foi um dos que tocou aquela política focada na obra da Arena Castelão, especialmente. Foi também conselheiro da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, a COGÉ. Também esteve à frente da ADESE, a agência que cuida da atração de investimentos e da gestão dos incentivos também aqui no Ceará. E o Ferruço Feitosa passou a ser secretário de Conservação em Fortaleza. E em janeiro do ano passado, assumiu a SEGE. E é com o Ferruço Feitosa que eu converso agora no programa do Anuário. Ferruço, bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu é que agradeço, Jocélio, de poder estar aqui mais uma vez com você, bater nesse papo. E é sempre uma alegria muito grande. Eu falei de propósito que você tem uma carreira recente no serviço público, mas não é tão recente assim porque o tempo voa. Porque você tinha, Ferruço, um nome muito associado ao setor privado, o setor de transporte passageiro, inclusive. A vida de empresário ficou para trás na sua biografia, você diria? Não, na verdade eu vinha o seguinte, quando eu me dediquei exclusivamente ao serviço público, que já fazem 18 anos, era somente empresário, né? E continuo empresário, tenho sociedade com meus irmãos, mas eles é quem tocam as coisas, né, que nós temos em sociedade. Estou afastado desde 2007, quando me afastei para me dedicar exclusivamente ao serviço público. E aí nessa experiência de 18 anos que você fala, eu falei que é recente, mas nem tanto, o que é o tempo da gestão pública versus o tempo do setor privado, em que no setor privado você decide e você consegue ver as coisas acontecendo mais rápido? Eu me recordo, sabe, Jocélio, que quando eu cheguei em 2007 ao governo do estado e logo depois de alguns meses eu tive uma reunião com o então governador Cid Gomes e ele me perguntou, sabendo que eu vinha da iniciativa privada, perguntou como é que eu estava me sentindo. E eu, naquela ocasião, eu disse para ele, lógico, porque tudo na iniciativa privada é muito rápido, é muito ágil. Você, como empresário, você decide e diz, olha, eu quero que resolva agora, mande comprar isso, aquilo. E no serviço público você tem que seguir toda aquela regra, todo aquele ritual legal que existe. Por exemplo, você tem que cumprir as licitações, tem que fazer, então, naquele passo, conforme a legislação. Então, eu disse para ele, na época, eu disse o seguinte, olha, eu estou me sentindo como se estivesse numa esteira daquelas de corrida, na velocidade máxima, suando bastante, me cansando e sem sair do canto. Porque realmente tem algumas coisas que têm uma amarra muito grande. E o que eu costumo dizer é que com a minha experiência do serviço privado, o que eu trouxe para o público é exatamente isso. É a questão da agilidade, a questão de ser um pouco mais proativo e tentar encurtar caminhos e fazer com que as coisas andem num caminho, né, numa velocidade maior, porque, afinal de contas, são muitos os desafios na vida pública. Então, a gente tem que encurtar caminhos e dar celeridade e trazer as questões para tentar solucionar o mais rápido possível. Eu falei nas 12 regionais. Fortaleza tem 12 regionais e a SEGE tem um papel de coordenar, por assim dizer, fazer uma sintonia em todas elas. Eu não diria subordinadas, diria coordenadas. Como é que esse dia a dia para cuidar de uma regional que a rigor também se reporta ao prefeito? Olha, primeiro eu digo aqui a minha gratidão a cada um dos 12 secretários regionais que dividem comigo a tarefa de cuidar da cidade. É muito? 12 ou é pouco? Não, eu acho que é o razoável. Quando eu fui secretário da Regional 2, na época do prefeito Roberto Cláudio, para você ter ideia, eu na Regional 2 eu tinha que cuidar de 22 bairros. Hoje, a Regional 2 cuida de 11 bairros, ou seja, a metade do que eu cuidava. Então, ele tem a obrigação, o secretário, de cuidar melhor. Então, no momento em que houve esse cuidado de transformar em 12 secretarias sem elevar custo para o município, porque, afinal de contas, foi criada as 12 secretarias, mas não existe mais o papel do secretário executivo nas regionais, então não houve, na verdade, nenhum acréscimo
de cargos na prefeitura. Então, hoje o secretário ele tem um domínio melhor porque ele termina cuidando de uma área menor, de um número menor de bairros, e é ele quem está na ponta, no dia a dia, cuidando ali de chegar mais próximo da população, entender os seus anseios e trazer para a gente na regional, na SEGE, na Secretaria de Gestão Regional, para a gente junto encontrar o melhor caminho e dar agilidade. Então, é esse o papel do dia a dia deles. Eu até tenho brincado sempre, Jocélio, dizendo o seguinte, até para os outros secretários, porque tem outras secretarias que têm ou obras ou atividades, né, ações importantes dentro dos bairros. E eu digo, olha, não esqueça de informar os secretários regionais antes de acontecer alguma coisa e imagine como se você estivesse ali entrando na imigração e tivesse que carimbar seu passaporte. Então informe a ele, tá entendendo? É isso que eu tenho sempre chamado e é por isso que a gente trabalha muito em conjunto para que ele possa então dar ali a resposta melhor possível à população. A população, ela não vai direto à SEGE, ela vai à regional que cuida do bairro dela. A primeira pressão, certamente, é na regional que cuida do bairro. Em que medida o secretário da regional precisa da SEGE para que ele haja lá na ponta? Porque ele é cobrado, mas ele, por vezes, certamente passa por vocês. Eu pergunto, o que é que na prática a SEGE faz, além de coordenar? As obras também estão com vocês, algumas delas, é isso? É isso. Na verdade, o secretário regional, é como você bem colocou, ele está lá dentro do bairro, e todas as regionais, elas estão dentro de um bairro a qual ela cuida, que ela tem o domínio do território, portanto, é normal a população chegar mais de imediato neles. Então, ele é, na verdade, o porta-voz. Ele está ali para receber a demanda e ele traz para a gente lá na SEGE para que a gente dê o melhor encaminhamento possível. Então, todos os contratos que cuidam, por exemplo, de reforma de praça, de areninha, reforma de postos de saúde, reforma dos CRAS, de equipamentos públicos, de espaços públicos, é com a SEGE. Como também a gente cuida da operação tapa-buraco na cidade de Fortaleza e também parte da zeladoria, parte de capina, limpeza de recursos hídricos. Então ele lá recebe a demanda e a gente, como tem o contrato, são todos concentrados lá conosco, é que a gente então dá a verdadeira operacionalidade naquela atividade, ou seja, numa reforma ou numa zeladoria, em algo que seja demandado pela população. Ou seja, os contratos são concentrados lá na SEGE. É uma forma de controlar melhor o custo, de ter um controle maior do que vocês têm de orçamento, é isso? Sim, foi algo que foi idealizado pelo ex-prefeito Roberto Cláudio quando pensou nisso, porque termina que o seguinte, você não precisa ter como no passado, quando nós tínhamos 7 secretarias regionais, e você tinha a figura dos secretários executivos e ainda tinha os coordenadores administrativos financeiros de 7 regionais, além de ter toda uma infraestrutura que desse suporte de jurídico, de tudo isso. Então, isso tudo foi concentrado em uma pasta só, ou seja, você fica mais fácil de controlar, o custo é menor, porque em vez de você ter 7 coordenadores de administrativo financeiro, você só tem hoje um, que é o que está na SEGE, né? Jurídico também, toda a parte jurídica, nós temos concentrado na Secretaria de Gestão Regional. Então, isso facilita e também diminui custo. Foi algo realmente que a gente tem que reconhecer a brilhante ideia que teve o ex-prefeito de Fortaleza. O que a SEGE não faz? O que é da alçada da CEINF, por exemplo? Pronto. O que for novo, que partir do zero, é Secretaria de Infraestrutura. E apenas na área da saúde, o que for hospitais, tanto novo como reforma de hospitais, também é com a Secretaria de Infraestrutura. E tudo que é de escola, reforma ou novo, é com a Secretaria de Infraestrutura. Mas todo o resto de reformas, seja de prédios públicos ou de espaços públicos, são com a Secretaria de Gestão Regional. E a parte de limpeza. Toda a parte de limpezas de recursos hídricos, capinação e varrição na cidade de Fortaleza é feito pela SEGE. A única coisa que não fica conosco é a parte de limpeza pública. No caso, a coleta domiciliar e a coleta especial, que é com a Secretaria da Conservação.
né? Então, é eles quem cuidam disso. Então, é uma grande tarefa. Para se ter ideia, Jocélio, eu fazia um levantamento exatamente antes de vir para cá para dar essa informação. Nós temos hoje quase, entre obras entregues e obras que estão em execução, nós temos quase 400 obras somente na Secretaria de Gestão Regional. Todas ou já entregue ou em andamento. Nós não temos nenhuma obra paralisada. Todos os postos, 96 postos, nós estamos com alguma intervenção. O prefeito Sarto, antes de assumir, ele no plano de governo dele, colocou que iria reformar 200 espaços públicos na cidade de Fortaleza, entre areninhas e praças. Nós, entre obras entregues e que estão em execução, nós temos 262. Então, bem acima daquilo que está no plano de governo dele. Portanto, a gente tem um grande desafio. O prefeito agora teve a oportunidade de lançar a Operação Asfalto, e que nós é quem estamos coordenando e cuidando disso, mas para se ter ideia dos números, aqui para ver o seguinte, quando é recomposição de asfalto, que é o que se chama popularmente de tapa-buraco, nós estamos falando aí de 65 quilômetros de operação tapa-buraco na cidade de Fortaleza. É a maior operação de toda a história da cidade de Fortaleza. Asfalto novo, nós estamos fazendo 160 quilômetros de asfalto novo. E o mais importante, quando se fala em drenagem e pavimentação em favela, onde pessoas literalmente pisavam na lama, não tinham dignidade nenhuma, são 300 quilômetros de drenagem e pavimentação nova com piso intertravado. Então, nós estamos falando aqui, só nessa operação, 525 quilômetros de pavimentação que está sendo requalificada na cidade de Fortaleza. Então, isso é extremamente ousado. Sem falar que nós estamos fazendo isso agora, depois que finalizou a quadra chuvosa, que foi a maior dos últimos 5 anos, quase 2.000 milímetros choveu na cidade de Fortaleza, né? E a maior quadra chuvosa dos últimos 5 anos. Então, a cidade de Fortaleza, eu tenho até dito, nós recentemente fizemos 298 anos, Jocélio. E, infelizmente, os gestores do passado não pensaram em drenagem na cidade de Fortaleza. Então, o prefeito Sarto está fazendo 300 quilômetros de drenagem nova. Isso é algo, assim, emblemático, ousado, o que ele está fazendo. Eu até brinquei e falei a verdade, quando eu disse, ele está fazendo em 4 anos o que não foi feito em quase 300. Ô Ferroso, vamos pegar um exemplo prático, né? Vocês inauguraram, por exemplo, o entorno da praça da Estátua de Iracema Guardiã. Exemplo, tá? Uhum. Não sei se isso está na sua alçada. Reforma ali da Praia de Reforma Iracema está com a CEINF. Sim. Não, mas quando é uma reforma Tá. no âmbito, assim, generalizada, como é o caso ali, que foi feita uma grande reforma em toda a orla da cidade de Fortaleza, e que agora está quase que finalizando já na Praia de Iracema, então ele termina que ele está reformando tudo. Tá. Mas quando tem reformas pontuais, é conosco na SEGEF. Mas é só um exemplo, vamos lá. Uhum. Você vai lá, você faz a reforma. E aí o pichador vai lá no dia seguinte, pum, suja lá a parede, né? Dá uma frustração imensa para quem fez a obra e para o contribuinte que pagou por aquilo ali. Qual é a capacidade que o município tem, secretário, de ir lá agir e dizer, opa, vamos pintar de novo, vamos fazer o que Nova York fez, com a primeira janelinha quebrada no metrô, vai lá e conserta para não gerar a ideia de que aquilo não tem dono. Qual a agilidade que o município tem para ir lá e fazer uma demão onde pintaram, por exemplo? A gente tem feito isso, Jocélio, de forma imediata. Eu vou até falar de um fato real. Aquela praça que fica vizinho ao Teatro São José, inclusive o Teatro São José foi todo reformado por nós, lá existe um monumento na Praça Cristo Redentor, um monumento belíssimo e que é de uma altura enorme. E nós recuperamos toda a praça e fizemos a pintura daquele monumento. Nós finalizamos no final de semana, tiveram lá pessoas que picharam o monumento lá em cima, que eu não sei como é que sobe e consegue fazer aquilo. Porque a gente, quando vai, a gente tem que alugar andaime, é uma confusão danada para a gente conseguir fazer. Tem que contratar esses meninos para fazer a obra. Pois é, a gente tem que fazer. E aí o que acontece é que eles picharam e a gente teve que retornar e fazer e fizemos de imediato. É sempre assim, mas a gente tem trabalhado sempre na questão da conscientização,
é um patrimônio. No dia que as pessoas imaginarem que uma praça, um monumento, é algo que faz parte da sua vida, que é a praça que está ali no seu bairro, é a extensão da sua casa, ele vai começar a cuidar melhor. É isso que a gente precisa. E aí eu complementando essa pergunta, fazer hospital é mais fácil do que manter. Fazer Arena Castelão é mais fácil do que manter a Arena Castelão se o senhor trabalhou na obra. Fazer o CFO é mais fácil do que mantê-lo vivo, com atividade, pagando gente para operar. Como é que a prefeitura toca uma agenda de obra versus a manutenção do que está lá? Olha, não tenha dúvida que você toca num ponto importantíssimo, porque vamos trazer para a nossa vida privada mesmo, para a nossa vida particular. As reformas que a gente inventa de fazer dentro da nossa casa é algo extremamente trabalhoso. Imagine você reformar equipamentos e espaços públicos. É muito mais difícil. E a gente tem feito um trabalho aí, hercúleo, de conscientização, né, para que as pessoas cuidem daqueles espaços. Eu tenho quase que diariamente, eu tenho ido aos bairros inaugurar ou reinaugurar equipamentos junto com o prefeito. E o que a gente pede sempre, a voz dele e a minha, é em relação aos cuidados com esses equipamentos. E aí, com relação a isso ainda, pergunto, onde é mais difícil manter? É no subúrbio ou é na zona dita nobre? Olha, José, não tem diferença. Como é que, às vezes, você pegar e fazer qualquer diferença, é você até não ser honesto. Porque como é que a gente se depara, muitas vezes, com colchão ou com uma cama box que é depositada na Avenida Abolição, que é uma área nobre da cidade de Fortaleza? E as pessoas, por que não utilizam os nossos ecopontos? Nós temos 108 ecopontos na cidade de Fortaleza. Eu duvido qual é a capital do Brasil que tem tantos equipamentos como nós temos aqui, esses ecopontos, para receber volumosos. Ou seja, o sujeito que tem lá, que não cabe na coleta domiciliar, ele poderia destinar aquilo para um dos nossos ecopontos. Mas aí como é que se justifica a pessoa depositar um fogão que não presta mais, uma geladeira na Avenida Abolição, que é uma avenida tida como nobre na cidade de Fortaleza? É lamentável, é questão de conscientização. E como é que a prefeitura trabalha, secretário, a prevenção, seja com guarda municipal, seja com vídeo monitoramento? Eu sei que a GFIS é quem concentra a fiscalização e eles falam que, por exemplo, esse ano aprenderam 24 veículos fazendo descarte ilegal. Como é a conexão entre vocês que tocam as obras e o pessoal que faz a manutenção ou fiscaliza, como a GFIS? A gente tem um grupo, junto com a GFIS, todas as regionais, a SEGE, onde a gente tem também a presença de outros órgãos da Prefeitura de Fortaleza. É importante destacar que Fortaleza hoje tem 5.000 câmeras fazendo vídeo monitoramento na nossa cidade, fiscalizando várias ações, dentre essas o descarte irregular, para que a gente possa então não só aprender, mas usar isso como, infelizmente, um exemplo para que não venha a acontecer novamente. Como você mencionou aí, são quase 30 apreensões já de veículos na cidade de Fortaleza fazendo descarte irregular. A gente tendo hoje um dos melhores serviços de coleta domiciliar do país. Além disso, também a coleta especial que passa por vários bairros da cidade de Fortaleza, principalmente naqueles locais que muitas vezes são vielas, que há um impedimento de um veículo da coleta domiciliar passar. Então a gente está encontrando outros caminhos. A gente tem várias outras ações, reciclo, tem os ecopontos, tem o e-carroceiro, uma série de ações. O e-carroceiro, inclusive, é uma ação interessante, porque o que é que acontece hoje? Muitas pessoas querem se ver livre de um entulho de uma obra que fizeram dentro da sua casa ou uma poda de árvore, chamam um carroceiro e contrata ele. E paga ali alguma coisa para ele levar. E agora nós estamos pagando aos carroceiros, cadastrando e pagando, para dizer para ele o seguinte: olha, pois não deposite em qualquer esquina não, leve até um ecoponto que você vai ser remunerado. Nós pesamos e remuneramos para você. Então, ele termina ganhando do privado e ainda ganha do governo, da prefeitura, para dar o destino correto. Tá. Como é que é o diálogo, como é que é a rotina, Ferruccio, com as 12 regionais, considerando que a SEGE as coordena? Como é que é a rotina dos 12 com você lá? Olha, primeiro eu tenho não sei se é privilégio, mas eu desde menino sempre dormi muito pouco.
E agora, depois que a gente vai ficando com os cabelos brancos, Jocely, a gente vai dormindo menos ainda, né? Então eu estou sempre ligado com eles. E a determinação minha para eles é o seguinte: não tem aqui horário para vocês demandarem para mim se for algo que necessite de uma solução urgente. Então, tanto é individual que eu estou tratando, e a gente, graças a Deus, tem esses meios hoje que facilita muito, que é o WhatsApp e também a própria ligação. E tem um grupo de WhatsApp com eles todos, né? E além de grupos temáticos. Então eu tenho um grupo com eles, com a parte de iluminação, tenho um grupo com eles, com a parte de zeladoria, tenho um grupo com a parte de fiscalização, com a GFIS. Então a gente tem alguns grupos temáticos que a gente vai cuidando de áreas, trânsito também, a gente tem um grupo de trânsito com todos eles, então a gente vai tratando. Além disso, eu semanalmente eu me reúno com eles para que a gente possa, então, tratar de assuntos gerais. E o prefeito, onde é que entra nisso, nessa rotina? Não, o prefeito ele toma conta e está diariamente, né, demandando dos regionais, como também a gente, quando tem algo que necessita de um aconselhamento ou de uma orientação, a gente imediatamente entra em contato com ele. Ele, por ser uma pessoa que vem da periferia de Fortaleza, porque o prefeito Sarto, quando chegou em Fortaleza, ele veio para estudar e ainda bem pequeno e foi residir na Barra do Ceará. Então ele cresceu, né, se criou, como a gente diz, na Barra do Ceará e depois ainda teve a felicidade de voltar para a Barra do Ceará como médico. Então é um homem que conhece de perto todos os reclames, a dor de quem mora na periferia. Então ele tem sempre estado atento e sempre à disposição de todos nós, os 12 regionais e sempre de mim, para dar o melhor encaminhamento possível. Como é que é a relação com o vereador, que tem um papel de liderar a sua comunidade, com o líder comunitário, com a população em geral? Quais são os canais que vocês tocam na prefeitura hoje? Como é que é a porta da SEGE para esse pessoal? Sempre a minha porta. Por onde eu passei no serviço público, ela foi escancarada. Mas eles vão direto para a SEGE ou vão para as regionais, normalmente? Depende muito. Tem alguns vereadores que procuram mais, demandam mais das regionais. Tem outros que preferem falar com a SEGE. O fato é que a gente não deixa ninguém sem atendimento, seja ele do partido A, B ou C, no independente, porque o entendimento é o seguinte, é que ele é o legítimo representante do povo. Então ele está ali, não é pedindo para ele está ali para defender algumas demandas que chegam e que são legítimas e que são necessárias para a população. Então, a determinação do prefeito Sarto é que a gente esteja extremamente atento e aberto a receber quem quer que seja. Por mais que a Prefeitura de Fortaleza trabalhe e age, por mais que ela venha fazer o dia a dia intenso, dificilmente você vai conseguir resolver na sua plenitude as demandas de uma cidade desse tamanho. São 2.400.000 habitantes. Como é que a Prefeitura monitora, secretário, essa capilaridade dela? Porque, especialmente quem mora mais distante, sofre mais. Como é que vocês acompanham essa agenda para que vocês tenham, especialmente quem está mais longe, atendido pela Prefeitura? Primeiro, é a determinação do próprio gestor maior do município, que é o prefeito. A determinação dele é que nós, e o governo dele tem se voltado totalmente para a periferia de Fortaleza. 90% das ações do prefeito Sarto são na periferia de Fortaleza. Sejam elas quais sejam, seja na área da saúde, na área da educação, ou qualquer que seja, é voltada para a periferia de Fortaleza. Mas veja bem, Jocely, importante a gente aqui destacar que Fortaleza, uma cidade com 298 anos, cresceu de forma muito desordenada e é uma cidade muito desigual. Ou seja, aqui você tem poucos que têm muito até para instruir, como nós dizemos, aqui no popularmente cearenseis, né? E muitos que não têm, muitas vezes, o necessário. Então, um papel importante das próprias regionais é o quê? É dar legitimidade para a comercialização nos espaços públicos de ambulantes. A gente tem trazido esse povo e tem dado a eles o quê? Vem cá, se você está comercializando num determinado lugar, num espaço público, então nós vamos dar a permissão a você. Mas, e aí, dessa forma, é que a gente tem condições de controlar melhor. Então, isso é dar dignidade às pessoas. Então, esse é um papel também das regionais. Então,
Somente na gestão do ex-prefeito Roberto Cláudio, através do IPLANFOR, é que ele criou o Fortaleza 2040. Foi a primeira vez que se parou de verdade para planejar a cidade de Fortaleza. Então, é diferente. Então, tem um manual para você seguir, para você se orientar, para você fazer o que essa cidade precisa. E é isso que o ex-prefeito Roberto Cláudio fez e é o que o prefeito Sarto tem feito. O ex-prefeito Roberto Cláudio, só para citar aqui um fato importante, ele na sua gestão, nos seus 8 anos, ele construiu na cidade de Fortaleza 22 postos de saúde. O prefeito Sarto, em 4 anos, vai fazer mais do que ele. Entre postos que foram construídos novos e outros que foram praticamente, postos que existiam, que foram destruídos e praticamente feito novo. Então, isso mostra um compromisso com a periferia, com a saúde, com a melhoria da qualidade de vida do povo fortalezense. O que o senhor diria, estamos na reta final dessa gestão atual, o que o senhor diria que foi a marca, uma autocrítica da sua gestão até agora? Estamos aqui em meados de junho, né? A gestão vai até o final do ano, tem eleição que já está, a campanha está aí fervorosa na rua. Até agora, qual o balanço que o senhor faz em termos de autocrítica? Olha, na verdade, a cidade de Fortaleza, como você colocou, é uma cidade enorme, né? Tanto territorialmente como populacionalmente. Então, é uma cidade com muitos desafios. Você não pode resolver todos os problemas dessa cidade em 4 anos. Até porque se você resolvesse, não tinha mais sentido de ter aqui gestões e buscar, né, melhorar cada vez mais. Eu diria o seguinte, é que, na verdade, em menos de 4 anos, o prefeito Sarto tem feito história. Porque os maiores problemas e os maiores reclames da população sempre foram o quê? Educação, e aqui hoje é exemplo, a educação da cidade de Fortaleza é exemplo. Basta dizer que quando o Roberto assumiu lá atrás, nós tínhamos a segunda pior educação do estado do Ceará, de Fortaleza. Hoje está entre as melhores do Brasil. Aí, quando você olha para a questão da economia, nós somos o maior PIB do Nordeste. Isso se deve a investimentos e oportunidades, treinamentos que tem dado à nossa gente. Na área da saúde, aquilo que cabe à Prefeitura de Fortaleza, que é o atendimento básico, que é atender bem nos postos de saúde e encaminhar e fazer a consulta, vacinações e esse plano de saúde básico, a gente tem feito bem. O que tem deixado a desejar é a questão das cirurgias eletivas. E cirurgias eletivas não cabe à Prefeitura Municipal. A gente sabe que isso é tarefa do governo do Estado e do governo federal. Então, além disso, 52% das pessoas que são recebidas no IJF são oriundas de outros municípios que não é Fortaleza. Apenas 48% é de Fortaleza e 52% de outras cidades. E quem está bancando esse custo é a Prefeitura de Fortaleza. Só para finalizar aqui, José, se a gente comparar com as 2 cidades do Nordeste, que podem ser comparadas com Fortaleza, em termos, vamos supor, de saúde mesmo. Salvador e Recife? Salvador e Recife. Salvador e Recife tem um hospital municipal da Prefeitura. Aqui nós temos 11. Fortaleza tem 11. Quer dizer, é algo assim extremamente ousado e um grande desafio diário comandar a saúde da cidade de Fortaleza. Secretário, muito obrigado pela entrevista. Até uma próxima. Muito obrigado, meu irmão, pela oportunidade. Conversamos com o secretário da Gestão Regional, Ferruz Feitosa, em mais um programa do Anuário do Ceará. Anuário do Ceará, que está aqui no canal FDR, também no YouTube da Fundação Demócrito Rocha, você vê a coleção completa dos programas e o anuário também que está na sua edição luxuosa, impressa, 680 páginas em 14 capítulos. Você pode ler o anuário gratuitamente na internet, anuariodoceará.com.br. Você pode, como eu disse, ver a coleção completa no YouTube da Fundação Demócrito Rocha e pode acompanhar a Fundação no Instagram, é @Fundação Demócrito Rocha. Também acompanhar o anuário pelo Instagram, Anuário do Ceará. Até o próximo programa. Tchau.